Bem, meus irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já, e como sempre, agradecendo a participação de todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agradeço também aqueles que participam do canal, contribuem com o canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Continue a divulgação, peço sempre, nas paróquias, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, nas outras redes sociais, até porque o WhatsApp já é uma rede social. Continue a divulgação, católico ajudando os canais católicos. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Lembre-se da meta que eu mesmo estipulei até o final do ano, 15 mil inscritos no canal. Tá difícil, gente, tá difícil. Por favor, vamos ajudar. E também tá chegando lá, 5 mil inscritos eu termino o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. O ano passado eu fiz alguns vídeos, uma série de vídeos a respeito da besta do Apocalipse e faltou apenas um, que foi o último vídeo, que é a conclusão de todos os outros vídeos. Então, quando o canal atingir 5 mil inscritos, e falta pouco, eu irei fazer o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, eu agradeço de coração. Realmente, como eu falei, cresceu o número de inscritos no canal e apoiadores, né? Também cresceu um pouco. Eu agradeço de coração. Como eu falei, uma contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e do meu novo blog. Quem tiver dificuldades aí com Apoia-se, tem o link do PayPal. Tá aqui disponível na descrição do vídeo. E também tem as minhas redes sociais, além do YouTube, tem o meu perfil Cristiano Macabeus lá no Facebook. E também tem as Mentiras do Apocalipse Protestante, que é a página que eu tenho lá no Facebook, onde eu disponibilizo artigos e os vídeos, principalmente os vídeos, que os artigos eu estou refazendo. E tem o Twitter. O Twitter, como eu falei, eu não uso muito para debater. Eu uso mais para divulgar também os artigos e os vídeos. Então, quem quiser acessar o meu Twitter, o link está na descrição do vídeo. Gente, esse dia aqui, depois das manifestações do dia de ontem, e também toda essa polêmica aí a respeito do coronavírus, espero que isso passe logo. Não vou aqui emitir minha opinião a respeito disso, até porque vários católicos já expuseram as suas opiniões a respeito tanto do vírus como das manifestações, enfim. A questão é o seguinte, gente, vamos rezar muito, principalmente pela Itália, que está passando por um momento difícil. Não vou entrar no juízo nem no mérito a respeito do que está acontecendo na Itália, mas vamos rezar para que a Itália possa sair dessa aí o mais rápido possível, tá? E vamos rezar também para as pessoas que foram infectadas por este vírus, que não é tão, não vou falar nocivo, mas não é um vírus que causa tanta mortalidade como alguns órgãos, principalmente aí da imprensa, estão divulgando aí. Não é um vírus que causa o número da mortalidade seja tão alto assim. Mesmo assim, vamos aí rezar para as famílias dessas pessoas aí que perderam a vida por causa do vírus, diretamente ou indiretamente, tá? Eu tô fazendo aqui, gente, esse vídeo aqui no meu apartamento. Eu fechei a janela, tá um calor infernal aqui em Curitiba, gente, sinceramente. Então tá escorrendo suor na testa aqui. Eu tô fazendo com a janela fechada para ver se eu pego, se eu consigo fazer o vídeo sem pegar o ambiente externo aqui, tá? Então, eu estou fazendo testes e mais testes aqui a respeito do microfone interno aqui do meu notebook, até porque ainda não comprei o outro microfone. Depois que eu comprar o microfone, aí sim vai ficar melhor. Então, se o áudio não estiver bom, eu peço desculpas. Gente, esse vídeo aqui eu quero falar sobre o caso Enoque. Apenas sobre o caso Enoque. Nós fizemos uma live aqui no meu canal a respeito de Enoque, Elias e Moisés, a respeito da transfiguração, onde a posição aqui do meu canal e também do universo católico, todos ali, o Cláudio Campos, o Robson, é de que Enoque morreu, Elias morreu, Moisés morreu, todos morreram. Tá? Essa é a posição do canal. Mas existiu aí
uma divergência porque alguns padres da igreja, enfim, alguns doutores, eu não vou pegar aqui todo o material, escreveram a respeito do assunto e alguns realmente, né, alguns padres acreditavam que Enoque tinha sido arrebatado de corpo e alma para o céu. É a mesma coisa com Elias e também Santo Tomás de Aquino, se eu não estou enganado, falava de Moisés ter passado por uma ressurreição, né, naquele momento apenas para poder estar no Monte da Transfiguração. Mas não é a minha opinião, gente. Isso não é dogma de fé também da Igreja Católica. Então, assim, não é que está em aberto. Alguns padres colocaram ali a sua opinião nos escritos e aquilo é estudado até hoje, tá? Mas não tem uma posição da igreja, ó, foi isso que aconteceu, foi aquilo, até porque o texto é muito vago. O texto, se você pegar o texto, pelo menos de Enoque, é muito vago, não deixa nada ali dizendo que ele tenha sido arrebatado ao céu ou, sei lá, a um outro lugar, uma outra dimensão. Eu não sei explicar direito essa visão aí de uma outra dimensão, sei lá. Mas não deixa claro isso. E eu vou expor aqui o quê? O livro de Hebreus que fala de Enoque, e começa praticamente ali o capítulo 11 falando de Enoque, deixa claro que todos morreram. Aí eu vou expor isso nesse vídeo. Mas eu não estou aqui colocando a opinião do Cris Macabeus, a opinião oficial da igreja é essa opinião e pronto. Não, gente. Colocando a opinião segundo aquilo que eu entendi a respeito dos textos e a respeito do que eu pesquisei, tá? Não é a opinião da igreja. A opinião da igreja não é a opinião do Cris Macabeus. A opinião da igreja, tá? Vai muito além do Cris Macabeus. Então, enfim, é a opinião racional do Cris Macabeus, tá? Tem essa daí. Então vamos passar agora aqui primeiro pela introdução, tá, do canal e depois vamos ler o material que eu trouxe hoje para vocês. Isso aí, minha gente. Vamos colocar aqui o PDF que eu fiz hoje. Vou colocar todos os textos a respeito de Enoque. Tentar aqui chegar a uma conclusão, tá? E os textos, tanto ali, por exemplo, de Gênesis, Judas, nenhum texto fala exatamente que Enoque foi arrebatado de corpo e alma e que ele não morreu. Eu vou explicar por quê, tá bom? Prestem atenção aqui, vamos começar aqui por Gênesis, capítulo 5, versículos 22 ao 24. O que vai dizer o texto? Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Aqui não diz que Enoque não morreu, gente. Aqui só diz apenas que ele desapareceu daquele lugar e ninguém teve mais notícias de Enoque. E Deus o levou daquele lugar. Não diz que Deus levou ele para o céu, ou para o reino dos céus, ou para o paraíso exatamente. Né? Então, aqui, por esse texto, você não tem essa visão de que Enoque não morreu. Por esse texto, não tem como afirmar algo parecido. Vamos pegar a carta de Judas, que fala também de Enoque. É muito interessante que a carta de Judas diz assim, lá no capítulo 1, versículos 14 e 15. Também Enoque, que foi o oitavo patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticavam. O que dá a entender nesse texto de Judas? Aqui já são informações que Judas colocou na sua carta que não tem nas escrituras canônicas. Tá? Ele trouxe através de uma tradição oral ou de livros apócrifos. Então Enoque viveu numa época que na verdade essa época era muito complicada, a época de Enoque. Tá? Existiam ali vários ímpios na época e ele estava lutando contra, né, a impiedade e as obras, né, desses ímpios aí. Dá a entender que Enoque estava sendo perseguido por essas pessoas, tá? Porque ele era ali praticamente, né, da linhagem santa e, enfim, ali com todos aqueles ímpios ali, ele começou, dá a entender que ele começou a ser perseguido, né, por praticar a justiça contra, né, e pregar ali contra a impiedade.
dessas pessoas más. E que a gente vai pegar no livro de sabedoria? O livro de sabedoria vai explicar melhor essa situação. Olha só, Sabedoria capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. O livro de Sabedoria vai falar apenas isso, que Deus transferiu daquele meio ali. E aí ele diz assim, ó, o livro de Sabedoria: foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse os sentimentos, nem a astúcia lhe corrompesse a alma. Então ali está dizendo exatamente que ele vivia uma época muito complicada, né? Como eu falei, no meio de vários ímpios. E o que dá a entender? Que Deus o tirou daquele meio por causa de uma certa perseguição desses ímpios, porque Enoque ele agradava a Deus, andava na justiça, diferente, né, da vida daqueles ímpios. E com certeza Enoque pregava ali para aqueles ímpios, né, a justiça, tá? Desculpa, gente, que eu coloquei aqui, acho que não apareceu bem o livro de sabedoria aqui, tá? Então eu vou ler de novo, né? Ele agradou a Deus e foi por ele amado, assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia, foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse os sentimentos, nem a astúcia lhe corrompesse a alma. Então, assim, ele foi tirado do meio daqueles ímpios. E com certeza dá a entender que ele sofreu uma certa perseguição. E agora eu vou dizer por que isso. Se você pegar a carta aos Hebreus, Hebreus 11, e aí aqui eu peguei todo o texto que vai do versículo 1 ao 13. Prestem atenção, né? Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Pois foi por ela que os antigos obtiveram bom testemunho. É pela fé que entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. Pela fé, ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Então, essa parte do livro de Hebreus vai mostrar ali, né, várias pessoas justas, e vai ali mostrar que tudo foi feito pela fé, a importância da fé. Então presta atenção aqui, continuando o texto: pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho quanto a seus dons, e por ela, estando ele morto, ainda fala. Pela fé foi translatado Enoque, ou foi arrebatado Enoque, né? Mas ele fala que transladado no sentido de mudar do lugar, entendeu? Pela fé, né, foi Enoque transladado para não ver a morte. Aí entra a questão, por causa desse texto aqui, ó. Pela fé, né, foi arrebatado Enoque para não ver a morte, e não foi achado. Só que o autor aqui, ele coloca uma conclusão, olha aqui: e não foi achado. Então, ele primeiro foi transferido daquele lugar, certo? E não foi achado. Então, o texto não diz exatamente que ele foi para o céu, para uma outra dimensão, ou que ele morreu. O texto diz que ele foi retirado daquele lugar e depois nunca mais, né, ninguém encontrou Enoque. Aí tem aquela questão: por que o texto diz pela fé, né, foi arrebatado para não ver a morte? É aí que eu digo, os outros textos ali, né, pelo menos o texto de sabedoria e o de Judas, o texto diz que ele viveu na época de muitos ímpios e ele pregava a justiça. Com certeza ele era perseguido pelos ímpios. Isso se você pegar toda, né, a história do povo hebreu, você vai ver o justo sempre foi perseguido pelos ímpios. Então aqui dá a entender que ele foi realmente retirado daquele lugar para não ver a morte. Em que sentido? Para não ver a morte através do ímpio, ou alguém, né, pudesse martirizar ali Enoque, tá? Mas se você continuar o texto, preste atenção que é interessante. Vamos continuar. E não foi achado sinal de que ninguém mais teve notícias de Enoque, porque Deus o havia, né, transladado. Pois antes da sua transladação, teve o testemunho de haver agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que o que se chega a Deus creia que há Deus e que se mostra remunerador do... Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui o PDF que eu não estou conseguindo ler. Vai.
Deixa eu arrumar aqui. Remunerador dos que o buscam. Pela fé, aí vai falar, pela fé, Noé, divinamente avisado a respeito das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, construiu uma arca para que o salvamento da sua casa, pela qual condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para sair em demanda de um lugar que havia de receber como herança e saiu, não sabendo para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, cujo arquiteto e o edificador é Deus. Tá? Então, o que o texto aqui está dizendo? Aqui está falando de Abraão, Isaac, Jacó. Deixa eu arrumar o PDF de novo aqui, senão eu não vou conseguir ler. Tá? Então, está falando de Isaac, Jacó, Noé, Enoque. Todos eles viveram pela fé, porque eles esperavam uma cidade, a cidade celestial, gente, não a cidade terrena. Tá? Todos eles aguardavam a promessa. E aí vai falar de Sara, pela fé, até a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho ainda fora do tempo da idade, visto que ela teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Por isso também, de um, e este já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está à borda do mar. Aqui que eu quero que vocês entendam. Na fé morreram todos estes. Olha só. É o autor de Hebreus dizendo aqui. Ó, na fé morreram todos estes. Esses quem? Todos esses que ele aqui mencionou. Né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Todos que ele mencionou, todos eles viveram pela fé. E o autor diz... Na fé morreram todos estes, sem terem alcançado as promessas, porque ainda não tinha existido a obra da redenção. Tá? O autor aqui ele não coloca um excludente para Enoque. Né? O autor diz que Enoque também morreu, que ele não foi achado, que ele foi arrebatado, transladado de um lugar para outro, mas não diz que ele morreu. Exatamente, mas não diz que ele não morreu, só diz que ele não foi achado, mas aqui... Agora, colocando a opinião do autor, diz: na fé morreram todos esses, sem ter alcançado as promessas. Então, não coloca aqui um excludente para Enoque. Aí o cara pode até falar assim: não, mas você está sendo só escriturista, né? Você está sendo aqui levando ao pé da letra. Não, não estou levando ao pé da letra, porque o autor aqui está deixando uma coisa bem objetiva, não é subjetiva, tá? Ele está deixando algo bem objetivo. Todos estes que foram mencionados morreram pela fé. Tá? E, enfim, e todos eles também esperavam o quê? A cidade celestial, tá? Uma cidade que era feita e edificada pelo próprio Deus, tá? Todos eles esperavam isso. Para concluir, eu vou colocar aqui Flávio Joséfo. Flávio Joséfo também não diz que Enoque não morreu, ele diz que Enoque não foi encontrado. Olha só, nasceu o seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165. Na idade de 365 anos ele foi levado e ninguém escreveu sobre a sua morte. Está aqui. A única coisa que Joséfo diz é que ele foi levado daquele local, tá? E ninguém escreveu a respeito da sua morte, porque ninguém tinha mais notícias a respeito de Enoque. Ele foi para um outro lugar, um lugar de segurança. Essa é a minha opinião, e ali ele viveu até morrer. Só isso e mais nada, tá? Mas essa é a opinião do Cris Macabeus, gente. Eu não vou aqui... Eu sei que alguns católicos, né? Alguns católicos têm uma opinião diferente da minha. E eu aqui não estou aqui para falar assim, ó, Cristiano Macabeus falou, tá falado. Não. Quem tiver essa opinião diferente, eu respeito, mas a minha opinião é que Enoque, ele morreu, ele foi tirado daquele local onde ele estava, um local onde, né,
ele vivia ao lado, né, ao redor da impiedade de muitos ímpios ali, e esses ímpios com certeza perseguiam Enoque, e para que ele não morresse ali na mão desses ímpios, Deus o tirou daquele local e levou para um local de segurança onde ele viveu a sua vida, e ali com certeza ele deve ter morrido de morte natural. Essa é a opinião do Cris Macabeus, e como eu falei, volto a repetir, né, existem alguns católicos com a opinião diferente do Cris Macabeus, e eu respeito a opinião de todos, mas no caso Enoque, aqui eu estou mostrando para vocês o porquê eu acredito que ele morreu. A mesma coisa com Elias e Moisés. Moisés aqui a gente não tem nem que discutir, né, porque o próprio texto diz que Moisés morreu e foi enterrado. No caso de Elias, também tem aquela divergência, porque Elias foi arrebatado ao céu ali, né? Não se sabe exatamente, né, a carruagem, o que era aquilo, mas foi arrebatado e não foi encontrado também. Tá? Mas, como eu falei, depois aparece uma carta do profeta Elias. Depois do arrebatamento, ele envia uma carta ao rei de Judá. Então isso leva a crer que realmente ele também foi tirado daquele local e levado para um local de segurança, tá bom? Onde foi esse local? Não sei. Não sei. Existem algumas teorias que era um paraíso mesmo, que nós não sabemos, os homens, né? Não têm o conhecimento de onde fica esse local de segurança, que seria chamado de paraíso, mas um local aqui na Terra mesmo. Outros, né, outros acreditam naquela história de que Elias foi arrebatado de corpo e alma, e também Enoque foi arrebatado de corpo e alma e foram para o céu. Enfim, mas essa é a opinião do Cris Macabeus. Enoque, Elias e Moisés, eles morreram. Apareceu na transfiguração? Apareceu sim a alma de Enoque e Elias. Mas tinha corpo? Não, tinha uma fisionomia. A imagem, e eu tenho certeza que, né, Deus tem capacidade, né, e o poder de colocar ali uma imagem na alma daqueles justos, né, Moisés e Elias, no momento da transfiguração. Por isso que Pedro, Tiago e João puderam ver ali a imagem de Enoque e a imagem de Elias, tá? Não precisou ter um corpo físico como alguns acreditam, não precisou, porque Deus tem esse poder de colocar a imagem da pessoa ali. Então, paz e bem a todos. Como eu falei, se inscreva no canal, deixa o like, por favor, deixa o like aqui no vídeo, tá? Entre nas minhas redes sociais e quem puder contribua com o meu apoio, eu agradeço de coração, aquela contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também do meu blog. Paz bem a todos, até a próxima. Amém.